Irmãos, é com gratidão a Deus que estamos em sua casa mais uma vez e pensando em temas bíblicos relevantes para a vida de cada um de nós, para a vida da família, para a vida dos filhos, para a vida dos pais, para a vida da sociedade. E nesta noite nós vamos pensar sobre viver em harmonia como maridos e esposas. Eu não sei quantos casais estão aqui hoje à noite. Eu gostaria de pedir aos casais que fiquem em pé, para que eu possa identificá-los. Os casais, ok? Muito bem. Não há nenhuma mulher sentada longe do marido, quer dizer, ninguém brigou. Ah, sim, há uma que brigou, não é? Não, eu sei, é a esposa do irmão Reinaldo. Gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindos os casais que estão em casa. Mas aqueles que estão sozinhos, levem esta mensagem para o seu cônjuge, porque ele precisa ouvir. Queiram sentar-se. Nós vamos ler a palavra de Deus numa das porções preciosas sobre a vida familiar. E encontra-se em Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33. Vejam só, nós vamos ler em uníssono, a uma só voz, esta porção bíblica. Está falando o apóstolo Paulo às mulheres e aos homens, aos maridos. O que a Bíblia diz? Eu não estou perguntando o que a sociedade diz, mas o que a Bíblia diz. O que nos importa é ouvir a palavra de Deus. Não é a cultura que forma a mensagem bíblica. É a Bíblia que influencia a cultura. Então nós temos de viver os padrões de Deus. Vejam Efésios 5, 22 a 33, em pé, todos os irmãos e irmãs. Vamos ler juntos esses versículos que são preciosos. O que o marido deve ser, o que o marido deve fazer, o que a mulher deve ser, o que a mulher deve fazer, como devem conviver, qual a relação entre eles. Então, vamos juntos. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, agora vejam, a palavra do apóstolo às mulheres é menos longa do que a palavra aos homens, porque os homens têm que compreender mais. O homem tem cabeça dura. Então vejam o que diz a palavra. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja.
porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Queiram sentar-se. Meus irmãos, os lares e as famílias do primeiro século da era cristã eram chamados ecclesiolae, pequenas igrejas, pequenas comunidades de fé, tal a maneira como as famílias viviam. A Bíblia oferece-nos orientações preciosas sobre a natureza e o papel ou função de maridos e esposas, em vários textos, entre os quais o que acabamos de ler. No mundo de perda de identidade da família, em que o homem perde sua identidade, a mulher perde sua identidade, em que a família perde a sua identidade, o amor se torna líquido. É mister voltar à palavra de Deus. Uma obra importante foi produzida faz alguns anos nos Estados Unidos da América sobre fundamentos bíblicos para o ser homem, do manhood, da hominidade, da hombridade, da masculinidade, e sobre a mulher, o womanhood, a feminilidade, a mulher como mulher. Foi conduzida pelo teólogo Wayne Grudem e excelente equipe de teólogos e homens de Deus. Grudem, nessa obra, no capítulo 1, assinala as questões-chave, as questões importantíssimas sobre o tema. Discute as seguintes questões que não vem ao caso discutirmos aqui, apenas as trago como introdução à nossa mensagem. A primeira questão crucial é: homens e mulheres são iguais em valor e dignidade. A Bíblia diz que a Trindade Eterna concertou, com C, isso é, concordou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus os fez homem e mulher. Portanto, está dentro do plano de Deus. A dignidade do homem é a mesma dignidade da mulher. É o pecado que fez a mulher se tornar uma escrava, algo secundário, até na linguagem bíblica. Não por culpa da revelação de Deus, mas porque a Bíblia foi produzida dentro de um contexto cultural. Por exemplo, nos milagres de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes, só se contam as mulheres, aliás, os homens. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ora, é uma narrativa que considera a mulher em grau inferior. Não é isso que Jesus ensina, não é isso que a Bíblia ensina. Portanto, o homem e mulher são iguais em valor e dignidade. Mas a segunda questão crucial que o Wayne Grudem aponta nessa obra sobre a masculinidade e feminilidade, que homens e mulheres, ainda que sejam iguais em dignidade e honra, têm papéis diferentes no casamento. Isso é muito importante considerar. A mulher não vai fazer o que cabe ao marido, nem o marido fazer o que cabe à mulher. E isto é parte da criação, da obra da criação, como nos mostram as Escrituras.
Portanto, há papéis diferentes. Não significa inferioridade ou superioridade. São papéis diferentes, como em todas as organizações humanas. Há uma liderança, há auxiliares, há uma equipe que realiza, há um staff e há uma linha. O modelo staff, line, está na administração. Então, há necessidade de uma organização, e Deus fez isso. Terceira questão, a igualdade e as diferenças, no caso de papéis, entre homens e mulheres, refletem a igualdade e as diferenças na Trindade eterna. Na Trindade há o Pai, há um Deus Espírito, há um Deus Filho, há um Deus Espírito. O Deus Pai, é a Ele que dirigimos a nossa oração. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, lhe será concedido. E quem nos ensina a orar e nos estimula a orar, o Espírito Santo. Portanto, a Trindade eterna trabalha na oração cristã. Agora, como funciona a Trindade? Será que tem razão aqueles teólogos que acham que o Antigo Testamento foi a era do Pai? O Novo Testamento, a era do Filho, e depois de Pentecostes, a era do Espírito Santo. Não existem três eras. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, pertencem à Trindade eterna. Na primeira frase da Bíblia, estão presentes Jesus e o Espírito Santo. Vejam se não. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus falou. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Portanto, a palavra, Jesus, Deus falou e o Espírito se movia, transformando o caos da criação no cosmos, com todos os astros que adornam o céu e enriquecem nossos olhos. Então, Deus trabalha em harmonia. O Filho não se rebela contra o Pai, o Espírito não se rebela contra Jesus, revela Jesus, não rebela, mas revela com V. Ora, no casamento nós temos um reflexo da Trindade. A unidade na diversidade. São três pessoas, mas trabalham em plena harmonia. Na Idade Média, surgiu uma expressão interessante, que é a expressão pericórese. Pericórese é uma dança circular. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, cada qual agindo em determinado momento da história, mas a divindade em perfeita unidade atuando. A família, então, deve refletir, o casamento deve refletir essa unidade e diversidade pericoréticas. Isto é, da pericórese, da realidade mesma, da intimidade da Trindade. Então, sem querermos e sem nos darmos conta disso, nós revelamos na família a Trindade eterna. A autoridade deve ser representada pelo marido, autoridade final. A mulher participa, dá o input, dialoga. E quantas decisões o marido toma e o casal toma com a participação da mulher. Marido nenhum há de tomar decisões importantes, sem conversar com a mulher, como a Trindade eterna conversa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai poderia ter dito sozinho, eu farei. Mas a Bíblia diz, façamos. Então, a família tem que ter essa unidade. Você aceitar a sua dignidade, você mulher, você homem, vocês são iguais, vocês têm o mesmo valor, a mesma dignidade.
vocês são parceiros. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, falei uma companheira, que ele seja idônea. A palavra idônea significa que ele esteja face a face, como igual, não como escrava, vis-a-vis. Então, nós precisamos de entender isto. A quarta questão de que trata o livro no primeiro capítulo é a igualdade e as diferenças entre homens e mulheres são muito boas e belas. Porque, vejam, não haveria essa exclamação no fim do primeiro capítulo de Gênesis. E viu Deus tudo que tinha feito, inclusive o homem e a mulher já presente no homem, porque dele será tirada e formada de maneira muito preciosa, e a mulher se torna muito mais bonita do que o homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e era tudo muito belo, muito bom. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica em grego, traduz o muito bom como kalá liam, era superlativamente belo. Então, a vida do casal, dentro do plano e dos propósitos de Deus, é algo bom e algo belo. Temos que fixar isto. Meus irmãos, uma quinta questão é que é uma questão de obediência à Bíblia, essa realidade pericorética da família. E a última questão crucial de que trata Wayne Grudem é que a controvérsia entre homem e mulher no mundo de hoje, seu valor e papel, afeta todas as áreas da vida em sociedade. Portanto, eu tenho uma proposição central na mensagem desta noite, que vai ser breve. Não vai ser longa, não. A menina que vai para a Inglaterra falou bastante. Falou a primeira e a segunda vez. Na Inglaterra tem que aprender a falar bem rapidinho. O inglês é objetivo. Vejam o seguinte. Deus quer harmonia na relação homem e mulher na realidade do casamento. Essa é a proposição central. E eu passarei a demonstrar o ensino bíblico. Quanto às mulheres, vocês mulheres que estão aqui, vocês mulheres que estão me ouvindo ou vendo através das mídias, é mister que maridos e esposas se amem verdadeiramente, como a Trindade se ama. E o amor não é só sentimento, é vontade. Você ama porque quer amar. O amor é compromisso. Você não ama só quando sua esposa é jovem, é bela. Você ama sempre. É um propósito para toda a vida. E a descrição maravilhosa de amor, que encontramos em 1 Coríntios 13, é que deve estar em nossa mente, quando pensamos em amor agape. Já tem sido dito isso várias vezes, há várias palavras para amor no Novo Testamento. Existe, por exemplo, o amor instintivo, que tem um pássaro pelo seu filhote, um animal pela sua cria. Mas existe o amor eros, é o amor atração. É o amor que o outro desperta em nós. Mas o amor eros, que é importantíssimo no casamento, ele é muito egoísta. O amor eros não costuma ser altruísta. O amor eros quer tudo para ele. Esse amor egoísta. E o pecado exacerba o egoísmo humano. É mistério, então, que a gente ame em todo o tempo. Ame em todas as circunstâncias. Ame quando houver uma discordância, uma discrepância, uma dissidência, uma
posição que não é unânime. Vocês sabem que a mulher, tipicamente mulher, é diferente da maneira de raciocinar do homem, tipicamente homem. Eu sei que há mulheres que têm uma mentalidade um tanto masculina, muito lógica, muito racional. E há homens que têm um raciocínio um tanto fantasioso, emotivo, da mulher. Mas o homem típico tem um raciocínio linear. Princípio, meio e fim. O alfa e o ômega, isso aí, princípio e o fim. A mulher tem um raciocínio helicoidal. É assim, ela vai tratando do assunto em círculos, vendo as margens do problema, levantando detalhes, pormenores. Isso enriquece o discurso da mulher e empobrece a nossa maneira direta de raciocinar. Então a gente tem que prestar atenção na esposa quando estiver contando alguma coisa. Por exemplo, eu desenvolvi o seguinte, nós conversamos bastante. A minha esposa começa a contar um caso. 5 minutos depois, eu acho que já compreendi o caso, mas ela continua. Eu então olho para ela, os olhinhos verdes dela, e digo aos meus botões: olha, você é tão querida, eu amo tanto você, eu já entendi o que você falou, você pode continuar falando, o seu marido é todo ouvidos, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é assim, o amor não se apressa, o amor não é vingativo. Meus irmãos, como precisamos de exercer esse amor agape? Sim, o amor eros é um amor egoísta. Você quer o prazer para você, especialmente o homem. Independentemente das condições da mulher. Às vezes, o ato sexual é um sofrimento para a mulher. O marido deixa de saber. Isso é falta do amor, além do amor eros. É do amor filia, o amor amizade. O amor amizade que nos leva a querer o bem, a desejar o bem, desejar estar juntos. É o amor de amigos. Mas existe o quarto tipo de amor, que é o amor agape. É o amor doação. É o amor que não busca seus interesses, que pensa no outro e não em si. Qual será o amor que vai tornar o casamento abençoado, estável e harmônico? É a mistura, é o amálgama desses 4 amores. Há instinto, toda mulher tem um instinto materno. Às vezes a mulher chama a gente de meu filho, e a gente mais velho do que ela. Meu filho, não é assim não. A gente não fala tanto minha filha, mas às vezes fala, minha filha. Você não está bem, você está indo por um caminho que não é tão lógico, mas precisamos de compreender isto, precisamos de dialogar, gente. Nós precisamos de exercitar este amor pleno. O amor eros é importante no casamento, na vida humana. O amor filia é necessário, porque se você não tiver amizade, seu casamento não durará só uma estação, só durará a primavera, não suportará o inverno, nem o outono, muito menos o inverno. Ele suporta bem a primavera, o verão, mas depois vem a friagem do inverno e o frio bravo, não é? Que vai alcançar a todos. Mas quando nós amamos nosso cônjuge e o temos como nosso amigo, o seu marido, a sua esposa, é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Portanto, a palavra dele ou a palavra dela é muito importante para você. Não despreze. Quando seu cônjuge falar,
ele quer ou ela quer o seu bem, é seu amigo. Agora, o amor doação. O amor quando você se sacrifica. Jesus diz assim, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. Jesus deu a sua vida pela igreja. Jesus se sacrificou pela igreja. O homem se sacrifica pela sua mulher. Uma enfermidade, por exemplo, grave, pode levar você a tomar uma atitude de não tocar em sua esposa sexualmente. Você se sacrifica, diz não a si mesmo, para o bem dela, porque você a ama. Então, é preciso que nós entendamos isto no relacionamento conjugal. É mistério que mulheres e maridos compreendam seu valor, sua dignidade, mas também seus papéis divinamente estabelecidos. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, está dizendo ou implicitando que o marido deve liderar, e liderar com amor. Quem é que não segue um líder que ama? Quem não segue? O amor é fundamental para o relacionamento humano. Você não exerce uma liderança a ferro e fogo. Você não impõe. Você apresenta caminhos. Eu vejo em alguns casamentos que é uma inversão. É a mulher que lidera. A mulher que é a cabeça. E olha, funciona bem. Mas eu vou garantir você, a mulher vai cansar. E vai chegar um tempo, ela vai querer que seu marido tome iniciativa. Seja líder. Aí já vai ser tarde. Ele se acostumou, você faz tudo, faz pagamentos, faz a contabilidade da casa, faz tudo, se importa com as cobranças. Compra as coisas, nem avisa. Quando ele chega em casa, já tropeça em um móvel, que ela comprou sem combinar nada. Não, não é assim não. Você vai se cansar se você quiser ser líder, pois o homem não se cansará de ser líder. Porque Deus lhe deu essa natureza. Então, assuma a sua liderança. Amanhã eu vou falar a homens, lá na igreja de Guaianazes, a primeira igreja. O tema que me deram foi, ser homem. Palavras que Davi dirigiu ao seu filho Samuel, devia ter 16, 22 anos, quando assumiu o reinado. Então, você é jovem, mas seja homem. O que é ser homem? É preciso que nós compreendamos o nosso papel de liderar com amor, com simpatia, nossa esposa, nossos filhos. E as decisões do casal constituirão bênção. As decisões não precisarão de ser por voto da maioria dos filhos. Será por consenso. O Espírito de Deus produzirá consenso. Nunca houve divisão na Trindade. Todas as decisões da Trindade eterna foram unânimes. E ela é um modelo para a família. Então, gente, a igualdade e a diferença de papéis têm de ser sempre consideradas. A mulher deve aceitar e estimular a liderança do seu marido. Alguns maridos, alguns rapazes, têm mães possessivas, que fazem tudo. Vão à loja, compram roupa para eles não escolhem nada. Então eles não aprendem a tomar iniciativa. Aí o sujeito casa, quer que a mulher faça o papel da mãe. Ora, seja homem, rapaz. Isso pelo menos para escolher roupa. Ué, você pode pedir a opinião dela. Não é? Por exemplo, adolescente. Adolescente é difícil para comprar roupa. Eu já tive filhos adolescentes, netos adolescentes. Eu tive um neto que a avó levava, eu não tinha paciência. A avó levava a uma loja e ele ia pedindo, mostrando peças que vinham para ele ver, para ele escolher. Ficava aquele monte. E aí
A avó perguntava, e então, o que você escolheu? Não gostei de nada. Mas houve um que foi pior ainda. Fez assim, bem, a senhora diga a roupa que menos gostou, eu vou comprar. Aí a mãe escolhia. O conselho que eu dou à mãe é o seguinte, escolha a que você mais gostou. Entende? Ele pensa que você não gostou, mas você gostou daquela. Aí você compra, ele vai ficar bonitinho. Faça isso. Compre o que ele está dizendo. Meus irmãos, os homens não estão sendo preparados para o casamento hoje. São os meninões com 30, 40 anos. Tem roupa lavada, comidinha boa, roupa passada. Carro, os pais dão. Telefone celular do último tipo, último modelo. Tem tudo, para que casar? As moças vulneráveis, elas se entregam nos namoros. Não sabem dizer não sabem guardar-se para o casamento. Então está fácil viver debaixo das saias da mãe. Mas nós temos de formar homens. Não uma geração que não cresce emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, gente, temos que levar em consideração isto. Vou repetir. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, Pedro diz, no capítulo 3 da sua primeira carta, vivei com elas, as esposas, a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher. Olha o que a Bíblia ensina. E falam que a Bíblia é machista. E querem tirar páginas da Bíblia. E querem queimar a Bíblia. Não se espantem se houver queima de Bíblias. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida no lar, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Mulher mais frágil, emocionalmente sensível. Como herdeira convosco da graça da vida. A mulher é co-herdeira. É herdeira no mesmo valor da vida que o homem é. De modo que vossas orações não sejam impedidas. Portanto, o casal deve cultivar a oração. Todo dia. Que sejam 5 minutos, mas que o casal ore. Que desenvolvam a prática de homem orar pela mulher e a mulher orar pelo marido. É bom isso. A gente ouvir a voz da gente, o nome da gente pronunciado pela esposa. Como é bom o filho ouvir a oração da mãe. E a mãe ouvir a oração do filho ou da filha. Precisamos cultivar a vida de oração. Mas eu vou insistir numa tecla. A mulher deve entender e estimular o papel de liderança, de chefe de família, que o texto chama de cabeça, a ser exercido pelo marido. Ser uma abençoada ajudadora e co-líder da família. O modelo exemplo é a relação da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja. Jesus não obriga a igreja a fazer, Jesus ordena, Jesus propõe como a igreja deve viver e quanta gente desobedece. Jesus ama a igreja. Jesus ama essa igreja. Como ama a igreja no sentido de todos os remidos de todo mundo. Jesus ama. Jesus perdoa. Jesus quer levantar. Jesus voltará para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Eis que cedo venho. Jesus disse que, ao instituir a ceia, que não tomaria mais o vinho até que o tomasse no reino dos céus, quando ele vier para o encontro com a sua igreja. O marido deve atentar para os ensinos da Bíblia.
Em Colossenses e em Colossenses 3,19, olha aqui, seu marido, aqui presente. Nesta epístola paralela, equipe irmã, ou epístola irmã, diz Paulo o seguinte: maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Não me digam que a Bíblia é machista. Não me digam. Ora, se não é tratar com aspereza, é tratar com delicadeza, com doçura e não com amargura. Se eu abrisse aqui um espaço para as mulheres dizerem como são seus maridos, mulher fala. Homem geralmente é mais discreto, não reclama. Com outros, não reclama. Mas mulher fala mesmo. Eu já ouvi tanta queixa. Queixa. Aí eu chamo o marido. Eu digo, eu vou chamar seu marido. E vou dizer que a senhora conversou comigo. Ah, pastor, não vai. Então eu não faço nada. Se a senhora não quiser que eu diga qual foi a fonte, eu não sou adivinho. Eu não sou feiticeiro. Eu ouvi da senhora, eu tenho de mencionar a fonte. Se a senhora permite, eu vou falar com seu marido. Eu começo a trabalhar com o marido, depois chamo o casal, e chamo a segunda vez, e uma terceira vez, e o casamento volta às boas falas e à boa convivência. Meus irmãos, o exemplo de homem, o exemplo de marido é Jesus. Mas Jesus não casou com uma mulher, ele casou com a igreja e deu a sua vida por ela. O que Jesus faz com a igreja é maravilhoso, ele quer vê-la bonita. Fala que em lavar, purificar, para que não haja mancha, nem ruga. Há pastor, há marido que não gosta que a mulher vá ao salão de beleza, espichar a pele um pouco e tal. Tenha paciência, você quer ver uma esposa feia. E fica engraçado com as mulheres do escritório, achando-as bonitas, porque elas vão bem produzidinhas, não tem trabalho de casa, trabalho de escritório. Não, a sua esposa merece ficar bonita, ou manter-se bonita. Bem, eu casei com mulher bonita, então, só depois de 25 anos de casamento é que ela precisou ir a salão de beleza. Eu tive essa vantagem. Casar com mulher feia é horrível, porque aí, primeiro ano já começa. Salão de beleza, todo mês salão, 15 dias, e unhas. Olha, é um caso sério. E a mulher que não se conforma com a aparência, quer fazer operação, não é? Estética. Mas você já é tão bonita. Mas eu quero ficar mais bonita. Eu acho que não está bonita. Este meu rosto não está bom. Tenha paciência. Mas você deve ter prazer em ver sua esposa bonita. Por exemplo, eu não admito que as cuidadoras de minha esposa vistam uma roupa que não seja bonita em minha esposa. Anteontem mesmo eu disse, não, Dona Zilá não vai ficar com essa roupa. Por favor, troque. Aliás, eu fui lá, fui ao guarda-roupa, trouxe a roupa e disse, troque por essa aqui. Não quero ver. Assim Jesus quer ver bonita a igreja também, entende? Ele quer alegria para os seus próprios olhos. Meus irmãos, como precisamos cuidar de nosso casamento, de nossa esposa. O marido deve amar a esposa, como a si mesmo. O marido deixará seu pai e sua mãe. Interessante, e minha esposa que me lembrou isso uma vez. Ilande, a Bíblia não diz que a mulher deve deixar pai e mãe. Só o homem. Não é isso que acontece? Por exemplo, quando há um casamento, a dificuldade às vezes existe no relacionamento sogra-nora, mas não sogra-genro. Por quê? Porque o marido admite perfeitamente como natural o cuidado da esposa com os pais. E nem sempre a mulher considera. O livro Arte de Ser Sogra vai dizer muita coisa interessante.
Inclusive vai dizer porque há má fama de muitas sogras. Eu vou fazer uma manhã de autógrafo domingo e vem. Eu vou autografar livros. Agora, a irmã Andréia, não é isso? Está com a incumbência de colher os nomes e me dar os nomes para que eu já faça a dedicatória e organize os livros em ordem alfabética, de nome, não de sobrenome, certo? E então vocês vão ter o seu livro. Eu acho que os genros que estão aqui e as noras devem comprar esse livro para suas sogras. Agora, as noras, eu quero dar um conselho. Vocês não deem o livro à sua sogra. Peçam ao filho dela que dê à mãe. Porque sogra pensa da seguinte maneira, eu conheço muito de mulher. Leon Tolstói disse que um homem que vive muitos anos com uma mulher conhece todas as mulheres. Veja como raciocina a sogra. Se uma nora der um livro a ser sogra, vai dizer, como essa menina de ontem quer me ensinar a ser sogra. Como se ela fosse a autora do livro. Mas é um livro de outro autor. Então, para evitar esse mal-entendido, peça ao seu marido que dê à mãezinha dele o livro. Não é uma coisa boa? Vai abençoar demais. Agora, genro pode dar o livro à sogra. A sogra não leva a mal. Sogra e genro têm um relacionamento muito bom. Agora, o filho que casa e fica mais leal à mãe e ao pai do que a esposa, dá mais tempo ao pai e à mãe do que a esposa, não é um bom marido. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Mas, pastor, e quando os pais adoecerem? Vamos assistir. Aí não só o filho e a nora, ou a filha e o genro, vão assistir os pais enfermos. Mas a sua lealdade primeira é à sua esposa ou ao seu marido. Há uma dica que eu vou só acrescentar aqui, que eu dou às sogras no livrinho, que é a seguinte: se a senhora ligar para o telefone do seu filho e a sua nora atender, antigamente só havia o telefone fixo, mas hoje há o celular, mas o seu filho vai tomar banho e deixa lá o celular. Se não deixar disponível, pode ser um mau sinal. Ele deixa lá sobre a mesa. A senhora liga, aí a nora atende. Alô, pronto? Ah, é você, fulana. Como vai você? Tudo bem? Saúde, etc. Não pergunte, meu filho está. Pergunte, seu marido está. Esta pergunta, seu marido está, soa doce, agradável aos ouvidos da nora. Porque ela diz, até que enfim, que essa velha entendeu que ele é mais meu do que dela. Seu marido está, essa é a pergunta. Nada de meu filho. Não pode, sogra não pode viver falando meu filho, minha filha pode, não tem problema não. O genro não leva mal, não leva a mal. Por isso é que o filho que recebe a orientação, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se juntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O marido deve reconhecer que sua esposa é preciosa e deve viver com ela com entendimento, dialogando, compartilhando, tendo-a como coerdeira da graça da vida, como diz Pedro, orando com ela sempre, mantendo a vida espiritual, mantendo o diálogo, desligando televisão, desligando telefone celular para conversar com ela. Ir a um restaurante, deixar o telefone em casa para conversar com a sua esposa, seu marido. Temos que sair deste cativeiro da tecnologia para manter a qualidade e a harmonia de nosso casamento. Resultado, não haverá luta por poder, não haverá luta por coisas, nem amargura ou duelo. Pelo contrário, dueto e harmonia. O meu desejo é que as vozes diferentes do homem e da mulher produzam um dueto que agrade a Deus, encante os filhos e abençoe a vida.
Amém. Nós vamos orar ao Senhor e ouviremos o solo que está em nosso programa. Senhor, eu quero orar por todos os casais que aqui se encontram, mas aqueles que estão representados por um dos cônjuges, pelos casais que estão em casa, ao alcance desta mensagem, que tu dês a esses casais o entendimento do que a tua palavra ensina, e que possam viver em harmonia, planejar juntos a vida, tomar decisões importantes, o homem assumindo responsabilidade pelas decisões da vida, com a cooperação e participação de sua esposa, e que assim haja felicidade na convivência dos casais da tua igreja e dos casais que estão ao alcance desta mensagem. Porque nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém.